Fala galera, aqui quem está falando é o professor Augusto Cruz e eu vou explicar para vocês de um jeito simples como se comporta o pH mediante alterações dos níveis de CO2 e de bicarbonato, tá bom? Vocês não vão esquecer mais, prometo. É o seguinte, nós temos esse esquema aqui representados por essa seta preta, o pH, pelo feijão branco o CO2 e pelo milho o bicarbonato, beleza? O pH, nós sabemos que ele sempre tem que estar em equilíbrio entre 7,35 e 7,45 para manter a homeostase. Para isso acontecer, o CO2 e o bicarbonato também têm que estar em equilíbrio. Os valores de referência do CO2 são de 35 a 45 e os valores de referência do bicarbonato são de 22 a 28. Para isso, se eles estiverem assim, o pH vai estar dentro da normalidade e vai manter o equilíbrio, vai manter a homeostase. Só que a gente sempre esquece, mas eu não sei se maior o CO2, menor o pH, e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Vamos pensar assim, digamos que o seu paciente que está no hospital, que está na unidade de terapia intensiva, na sala de emergência, entra em um processo de hiperventilação, ou seja, ele respira mais rápido, diminuindo o nível de CO2 no sangue. Quando isso acontece, o bicarbonato nessa reação fica mais forte. Vamos pensar no cabo de guerra? Não é um cabo de guerra. Eu tinha um equilíbrio entre as forças e agora o bicarbonato ficou mais forte e o pH fica mais alcalino. Ou seja, quanto maior o nível de bicarbonato ou quanto menor o nível de CO2, mais alcalino é meu pH. Ok? Nós chamamos isso de alcalose. Beleza? Eu alterei o nível de bicarbonato? Não, eu alterei o nível de CO2. Então essa reação aconteceu pela alteração do nível de CO2. Eu vou chamar isso de alcalose respiratória. Se o CO2 voltar ao normal, o meu pH também volta ao normal, na reguinha lá no fundo. Agora vamos fazer uma outra situação. Digamos que esse meu paciente acabe hipoventilando, respirando menos, ventilando menos e aumentando o nível de CO2. Nessa situação, o nível de CO2 elevado também vai fazer um desequilíbrio das forças no cabo de guerra e vai puxar o pH para ácido. Nós chamamos isso de acidose. pH abaixo de 7,35, acidose. pH acima de 7,45, alcalose. Então, quando eu aumentei o nível de CO2, eu causei um desequilíbrio entre o cabo de guerra e o meu pH ficou mais ácido. O pH ficou mais ácido porque eu aumentei o nível de CO2, não foi? Então, nós chamamos isso de uma acidose respiratória. Aí, digamos que o paciente volta a ventilar normalmente e o pH volta ao normal. Uma outra situação que pode acontecer é o paciente perder bicarbonato. E quando o paciente perde bicarbonato, o nível de bicarbonato cai. Também há um desequilíbrio entre o cabo de guerra e o meu pH também vai ficar ácido. E o pH ficou ácido porque eu perdi bicarbonato. Então eu chamo isso de acidose metabólica. E voltamos ao nível normal de bicarbonato. E o pH, consequentemente, volta ao normal. Digamos agora que o meu nível de bicarbonato vai aumentar, eu vou ter mais bicarbonato. Logo, mais uma vez vai haver um desequilíbrio entre o cabo de guerra e o meu pH vai ficar alcalino. Nós chamamos isso então de alcalose metabólica. Quando o bicarbonato volta ao normal, o pH também volta ao normal. O que nós entendemos aqui? Quanto maior o nível de bicarbonato, maior o meu pH. Quanto menor o nível de bicarbonato, menor o pH. Pensa no cabo de guerra. Quanto maior o nível de CO2, menor o pH. Quanto maior o nível de CO2, menor o pH. E quanto menor o nível de CO2, maior o pH. O vídeo falou isso. As situações compensatórias nada mais são do que essas. Quanto maior o nível de CO2, meu pH vai ficar mais ácido, não vai? Sim. Consequentemente, o meu corpo começa a
ter um nível maior de bicarbonato, a acumular bicarbonato, com o intuito de equilibrar essa reação, sem eu perder o CO2. Muitas vezes o paciente não vai imediatamente hiperventilar para normalizar. Logo, o corpo, de uma forma compensatória, aumenta o nível de bicarbonato para novamente reequilibrar. Então, digamos que num cabo de guerra, eu tinha um lado com duas pessoas de cada lado em um equilíbrio. Eu coloquei uma terceira pessoa de um lado, ou seja, eu coloquei um terceiro CO2 que desequilibrou a força. Logo, o bicarbonato também vai colocar uma pessoa a mais para reequilibrar. E o contrário também é verdadeiro, gente. Vamos voltar ao normal aqui? O contrário também é verdadeiro. Digamos que esse paciente esteja em uma acidose metabólica causada por uma disfunção renal. Ele perdeu o nível de bicarbonato, logo o pH ficou mais ácido, certo? O que o paciente vai fazer? Involuntariamente, para equilíbrio, ele vai hiperventilar. Ele diminui o nível de CO2 para que esse pH volte ao equilíbrio. E essa